Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira. Eu gostei muito do resultado do vídeo que eu falei sobre a educação dos filhos. Isso tem sido pedido há muito tempo aqui, então acho que eu vou fazer de vez em quando bater um papo, pelo menos uma vez por semana ou duas com vocês. Eu acho que é um tipo de assunto assim que a gente pode falar mesmo de mãe para mãe, eu mostrando as minhas dificuldades. E não também aquela coisa técnica, assim, de quem estudou e só tá passando aquilo que deve ser, né? Mas de alguém que tem dificuldade, que pode compartilhar com vocês as minhas dificuldades também. Porque algumas coisas eu sei, mas não significa que eu consigo ainda agir daquele jeito. Esse livro aqui, ó, ele é muito legal. Saúde das relações entre pais e filhos. A Lilith Cerqueira Filho, ele é um terapeuta. Ele fala sobre bem profundo mesmo sobre a relação de pais e filhos. Conta histórias assim familiares, verídicas, e claro que ele mudou o nome e tal. E ele fala como que a mãe e o pai agem em relação aos filhos e como que ele deveria agir, qual seria o convite da vida para ele agir. Então ele mostra assim bem na prática mesmo. Então, ó, no capítulo 1 ele fala sobre a relação entre pais e filhos, conceitos e funções. Então ele fala qual que é a função, né, do pai, e ele fala também dos conceitos. No capítulo 2 ele fala das formas de relacionamento entre pais e filhos. Então ele fala das formas que existem e qual seria a mais saudável. No capítulo 3 ele fala do exercício do poder no relacionamento entre pais e filho, né? Como exercitar esse poder, que você também não pode se sentir que você não tem poder nenhum, você não deve sentir assim, né? Porque isso não vai ter um bom resultado, e nem pode sentir também que você é super poderoso, né? Porque isso não existe. Então ele fala sobre isso. E no capítulo 4 ele fala como desenvolver um relacionamento vertical, né? Porque é na vertical, os pais em cima e os filhos embaixo, mas consensual, amoroso. Então você vê que ele fala de consenso e de amor. Às vezes eu falo alguma coisa aqui, alguma coisa que eu li, que eu acho interessante, que eu realmente acredito que deveria ser assim, né? E não significa que aqui em casa eu estou conseguindo fazer tudo. Às vezes eu dou um exemplo para vocês de alguma coisa que deu certo, né? Mas não significa também que esse jeito que eu faço é o melhor. Tem hora que você tá numa situação que você realmente não sabe o que você vai fazer. Você deve fazer aquilo, né? Orar, pensar nas consequências sobre aquilo que você vai fazer, e depois tomar essa decisão. E se não der muito certo, você muda a sua estratégia, né? Tem que estar muito claro na nossa cabeça que não é porque a gente escolheu educar nossos filhos de uma forma para um determinado conflito que aquilo necessariamente vai ter que ser bom e ter bons resultados. Ou me sentir frustrada porque não deu certo. Não, eu vou tentar outra estratégia. Então, são essas coisas que fazem o fardo ficar mais leve. Não é muitas vezes a gente só acertar, mas é a gente compreender que a gente também, como mãe e pai, a gente vai errar. Às vezes a gente erra por excessos, porque ficou nervoso, porque ficou impaciente, porque gritou, porque deu um tapa. Outra hora a gente erra porque a gente tem a melhor das intenções, a gente busca inspirações, a gente lê, a gente pesquisa e fala, não, então baseado nisso eu vou agir assim. E depois você não colhe os frutos que você queria colher. Então, para que as coisas fiquem bem e você não se sinta mal, é entender que você está experimentando uma estratégia e que talvez ela não dê certo. E se não der certo, você parte para outra, porque senão a gente desanima. Aí a gente sai de um extremo e vai para o outro. Muitos estudiosos falam isso, e talvez vocês já ouviram isso, de que nós saímos de uma sociedade castradora, hiperautoritária, e fomos para a permissividade. Então ficavam falando que os pais eram muito bravos, que os pais não sei o que, e aí as novas gerações foram sendo muito permissivas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Então assim, são do extremo e foi para o outro. E os filhos dessa educação começou a ter impacto na sociedade. Falta de valorização da vida, na falta de auto-amor. Então começou, para mim, a minha visão, minha pessoal, é de que piorou. Porque antes, o que a educação castradora, autoritária, ela faz? Ela provocava conflitos internos no ser. E é claro que isso de alguma forma reflete no outro, porque vai refletir na forma que eu vou educar meu filho, vai refletir na forma que eu vou tratar a minha esposa, mas aparentemente parecia que as coisas estavam sob controle, né? Mais ou menos sob controle. Não é que estava bom. E depois, quando a gente foi para permissividade, o problema ele ficou mais escancarado, digamos assim, né? Não que não tivesse na outra educação, mas ficou mais escancarado. Mas isso é uma opinião pessoal minha, que talvez não seja muito assim, mas é a visão que eu tenho.
sobre isso, de que aparentemente parece que ficou pior, mas não sei se ficou, de repente nem ficou. Só que, por mais que falar, mas né, hoje os jovens, as crianças, que não sei o que, eu acho que muitas vezes quando a gente colhe os resultados de uma educação assim da época, a hora que a gente começa a colher os resultados é a hora que surgem oportunidades de fazer diferente. Então, assim, eu costumo falar, Jesus tira leite até de pedra, né? Então, muitas vezes a gente tem que chegar no caos, para que novos estudos, novos avanços, né? Coisas assim vão descobrindo outras teorias, outras estratégias, outras coisas para que resolva ou ameniza o problema social. Então, nada é de fato ruim, porque talvez para a gente encontrar esse equilíbrio na educação dos filhos, a gente teve que passar pela educação castradora autoritária e pela educação permissiva, para encontrar o equilíbrio. Quando a gente está aprendendo a fazer comida, eu nunca aprendi assim, para tantos copos de arroz, ponha tanto de sal. A minha mãe sempre me ensinou assim, põe um pouquinho e vai experimentando, põe um pouquinho e vai experimentando. E às vezes a gente experimenta e acha que tá bom, a hora que você vai comer, você vê que a comida tá sem sal, não é verdade? Aí você vai lá, na próxima vez você põe um pouquinho mais, e salgou demais. Na próxima vez você busca o equilíbrio. Então muitas vezes você tem que salgar, depois você tem que deixar sem sal para você achar o equilíbrio. E eu vejo que o mundo é desse jeito, então assim, eu acredito no nosso mundo, eu tenho fé de que esse mundo vai melhorar. Talvez nós não vamos viver para ver esse mundo um pouco melhor, mas eu acredito sim que as próximas gerações aí, não sei se 2 ou 3, vai viver um mundo muito mais tranquilo. Eu acho que não vai só piorar até acabar, explodiu. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito nisso no fundo do meu coração, porque eu vejo esforços dos pais, eu vejo os pais buscando, eu vejo os pais errando e os pais querendo saber. Quando eu fiz o vídeo, eu vi o quanto os pais têm sede de acertar, o quanto os pais querem ver os seus erros, o quanto eles têm vontade de falar, nossa, que bom ouvir isso, então eu acho que eu acertei em alguma coisa, sabe? Então eu vejo a maioria dos pais querendo acertar, sabe? Se esses pais são a maioria, vai dar certo, sabe? Vai dar certo. Eu creio nisso, porque eu acho que a Terra ela não está desgovernada. Aparentemente tá, mas não tá. Existe alguém intuindo, existe alguém inspirando, existe uma força poderosa que está cuidando de tudo, sabe? Tá cuidando de tudo. Mas esse Pai amoroso que é Deus, ele deixa a gente experimentar, ele não é invasivo, ele não vai dizer assim, não, tá tudo errado, né? Então ele deixa a gente experimentar, é igual o sal na comida, né? Põe, experimenta, não deu certo, põe mais um pouco. Gente, desculpa, mas muita coisa que eu falo eu não consigo não perceber a presença de Deus nas coisas. Então, desculpa assim se você não é cristão, se você não gosta que fala de Deus, só peço desculpa assim, desconsidere esse pedacinho, mas é porque eu vejo, sabe, isso, quando Jesus falou assim, sois o sal da terra, o que é sal? É que é um pouquinho que você faz, um pouquinho que você esforça, você pode deixar a sua família muito mais harmoniosa, não é perfeita. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós espíritas acreditamos que a Terra ela passa por fases, espiritualmente falando. E ela saiu do primitivismo e agora ela está vivendo, né, um mundo de provas e expiações. E quem faz esse mundo somos nós que habitamos aqui. Então o primitivismo existia porque os homens que aqui habitavam, ou seja, os espíritos que aqui habitavam, né, eles ainda se comportavam de forma primitiva. Ainda vemos muitos comportamentos primitivos ainda, muito, né, ligado ao instinto, são ainda resquício dessa sociedade primitiva. Então a gente vê, e aí a gente vê o impacto aqui, né? E hoje nós temos assim um problema, né? Porque nós temos uma evolução tecnológica, científica muito grande, a moral e a não acompanhou igualmente, e isso é característica desse mundo de provas e expiações. Por que tem a guerra? Por que teve a guerra? Porque desenvolveu o intelecto, mas não desenvolveu as questões do coração. São essas características humanas que fazem nós estarmos ainda numa fase de prova e expiações. E quando é que ela vai passar?
quando eu regenerar, quando eu for aperfeiçoando, tal qual um diamante. Eu fui educada de uma forma muito brava, minha mãe era muito brava, ao mesmo tempo que ela era muito permissiva, ela era muito autoritária, então ela ficava oscilando e resultou nisso. Não culpo a minha mãe, eu tenho certeza que ela fez o melhor. Sim, pelo menos conscientemente eu não tenho nenhuma queixa da minha mãe, porque eu vi ali uma mãe amorosa, eu vi uma mãe dando o melhor que ela podia, mesmo cometendo erros, né? Então, tranquilo. Hoje eu vejo que eu tenho muitos resquícios da minha mãe. E por eu estar em outra época, eu teria condições de ser muito mais amorosa do que ela foi. Não é que ela não foi amorosa, é a demonstração de amor, a forma que eu demonstro amor pelo outro, né? Muitas vezes eu achava que eu dar um tapa no meu filho porque ele fez tal coisa era um gesto amoroso. Nunca agressão é amorosa. Você pode ter uma intenção amorosa, mas bater num filho jamais vai ser amoroso. Nunca vai ser. E eu achava que era. Porque o Felipe e a Mel, eles foram educados meio no tapa, sabe? Eu bati neles. Eu confesso pra vocês, eu batia e eu achava que tava certo. Eu falei 1, 2, 3, a terceira vai apanhar. Era assim que eu pensava. Então, um resquício de uma educação. Eu apanhei também. Mas o que que acontece? Com todas essas mudanças, com todas as oportunidades que eu tenho, eu estudei muito mais que a minha mãe, nem se compara, minha mãe era semi-analfabeta, então eu tenho mais bagagem. Eu poderia ser um pouco melhor do que eu sou. Não é que eu estou me cobrando muito, eu acho que tudo é tempo, e eu sei o quanto eu já melhorei. E hoje é tão diferente a forma, sabe? Você muda o ponto de vista. Quando você muda o seu ponto de vista, as coisas ficam mais leves. Bom, então o que eu estou falando para vocês é que eu acredito que realmente vai vir esse mundo de regeneração. A própria Bíblia fala que haveria um tempo, que eu acredito que são os últimos dias, em que a humanidade seria lapidada como se lapida uma joia, o ouro e a prata, alguma coisa assim. Fala lá no Velho Testamento, assim, pelo que eu percebi, a interpretação minha tá se referindo a esse tempo agora, entendeu? Então, esse tempo de dor e de sofrimento que a gente está vivendo é a lapidação. É porque às vezes, infelizmente, nós precisamos chegar no fundo do poço para a gente encontrar o fundo e poder fazer dele uma mola para subir. Né? Às vezes a gente vem caindo e a gente não consegue voltar. Mas a hora que você chega no fundo do poço, você encontra instrumentos para que você suba. E nós estamos passando por um momento muito difícil, há quem diz até grave, né? Nós estamos numa transição desse mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Porém, quem vai nos conduzir para esse mundo são as nossas atitudes, são os bons hábitos. Não tem tempo mais. Quando você se chega assim num período de transição, são os últimos dias. Não tem tempo mais, sabe? O trabalhador da última hora. Não pode mais você deixar isso para as outras gerações. O tempo urge. A gente tem um compromisso com essa última hora. A gente tem um compromisso muito, muito sério com esse fim dos tempos. Jesus fala, né? Os mansos herdarão a terra, né? Seria bom que as nossas gerações continuassem aqui, né? Esse é o convite da vida, em que nós nos adequamos a essa evolução do planeta. Senão, a gente vai para outro lugar. A gente vai habitar mundos inferiores, né? Não é eterno, pode ser para muito tempo. É indeterminado, né? Então, realmente, a gente está passando por um momento em que vai haver a separação das ovelhas e dos bodes. Pode ser eu, pode ser meus filhos, pode ser a minha geração. Quem vai ficar entre as ovelhas e quem vai ficar entre os bodes, né? Os bodes, amorosamente, vão ser conduzidos a um tipo de tratamento, né? Não castigo, mas tratamento, né? Então vão para algum lugar. E nós podemos estar entre esses bodes. As ovelhas vão para outro lugar. Porque o pastor, ele separa a ovelha dos bodes, né? Jesus usou os elementos da época. Ele separa as ovelhas do bode. O bode precisa de um tratamento, a ovelha de outro, né? Então as ovelhas vão ficar
em uma situação de mundo compatível com o seu coração, né? Se o coração é amoroso, vai ficar num mundo em que as coisas funcionam, as rédeas do funcionamento, a diretriz é o amor, ainda que não seja aquele amor genuíno. E os bodes seriam aqueles que precisam de tratamento de choque, precisa de uma educação mais rústica, mais intensa, tratamento intensivo, né? É assim que eu vejo, né? Então, o que a gente quer? O tratamento é mais suave. É a mesma coisa assim, né? Vamos supor que você tá com um tumor, né? Maligno. Aí tá lá, ó, nós vamos fazer uma análise e ver se você vai fazer uma radioterapia ou uma quimioterapia, né? Então, a quimioterapia é bom, é tratamento, né? Graças a Deus que ela existe. Quanta gente se cura com a quimioterapia, mas dói. Mas tanto o bode quanto as ovelhas precisam ainda de tratamento. Então, assim, é mais ou menos assim que eu vejo, entendeu? Então, acredito no fim dos tempos? Acredito. Eu acredito que algumas almas vão para um local onde vai ter gemidos e ranger de dentes? Acredito. Claro que acredito. Porque tá na Bíblia, né? Mas é tratamento, não é castigo. Tipo, você não está se adequando aqui. As pessoas estão indo e você tá ficando. Você não tá conseguindo resolver os problemas do seu coração. Bom, gente, eu vou lavando a louça aqui conversando com vocês. Vocês já pararam para pensar o porquê que vocês querem educar melhor os filhos de vocês? Seria para ficar mais tranquilo, mais harmonioso e você ter menos trabalho? Seria porque você tá preocupada, igual a mamãe falou, ai, meu filho é ateu, então você tá preocupado se ele vai pro inferno, se ele vai pro céu? O que te faz ir atrás? O que te faz buscar formas de melhor educar os seus filhos? O que você quer com isso? Você já pensou nisso? Qual o objetivo? Né? Qual o objetivo disso, né? Às vezes a gente quer educar os nossos filhos pensando muito no futuro deles, né? Que você não quer que ele se envolva com isso, com aquilo, que você quer que ele seja uma boa pessoa, que você quer que ele tenha uma boa profissão, várias coisas vêm à nossa cabeça, né? Mas uma coisa é mais importante do que tudo isso. Tudo isso é importante, mas uma coisa é mais importante, né? É você se fazer fazendo. A responsabilidade maior, no ponto de vista espiritual, a responsabilidade maior que um ser humano tem é com ela mesma. A sua responsabilidade com a sua alma, com a regeneração da sua alma, com a salvação da sua alma, com a iluminação da tua alma, é você com você. Porque às vezes a gente preocupa tanto com o filho, né? E às vezes a gente esquece da gente. Então é importante a gente pensar na educação dos filhos, mas igual uma amiga minha falou, se fazer fazendo. Então é importante que quando você está educando o seu filho, você está pensando que aquele é tratamento para você também. Tratamento, quando eu falo espiritual, é uma oportunidade de você crescer, porque você não sabe tudo. Não existe mães perfeitas, não existe pais perfeitos, não existe pais que falam, eu sei tudo. Então, você pegar esse processo de educar como um processo educativo para você também. Porque através da educação, você parar para pensar sobre as suas escolhas, né? O que você está fazendo? O que eu falei ontem para Mel que talvez não tenha sido legal? Como que eu poderia falar isso? É que eu lembrei que eu tive uma conversa com ela ontem, porque eu falei para vocês que ela não tá querendo muito estudar, né? Mas ontem ela estudou, engraçado, ontem ela estudou, ela pegou, ó, e estudou para a prova dela. Às vezes eu falo assim, puxa, eu tô com esse problema com meu filho. Você vai e aplica, né, aquela estratégia, e aí não dá certo, você não colhe os frutos que você queria. A nossa tendência é o quê? Ficar frustrada. E às vezes, gente, a gente fica tão frustrada, porque eu já fiquei que um dia eu pensei assim, eu vou largar. Às vezes dá vontade de largar. Às vezes dá vontade de abandonar. Faça o que quiser, seja quem você quiser. Eu já passei por esse sentimento, acho que 2 vezes. Mas graças a Deus, na hora eu despertei. Falei, não, peraí, larga não. Eu tô querendo o quê? Largar o serviço? É você abandonar o barco, é você abandonar o seu trabalho, a sua função de mãe. Então, assim, o que a vida quer não é que a gente acerte tudo, que não é. É que você se esforça para acertar. E que mesmo que você use todas as estratégias, não tem mais o que fazer, eu não conheço mais nenhuma, fui atrás, busquei, não adianta, meu filho continua com a cabeça dura, continua fazendo isso, e é uma coisa que eu acho que não tá certo. Pronto, sua função não é mudar seu filho, sua função é usar as estratégias, todas possíveis, para que, não para que você mude ele,
tá? Mas para que você ajuda ele no processo de mudança. Porque o filho, ele só vai se educar numa questão se ele quiser seguir. Então, muitas vezes a gente acha que a gente tem um poder que a gente não tem, um superpoder. Aí, quando você vê que não consegue, você já fez de tudo, dá aquele desespero, né? Ai, meu Deus, eu não sou ninguém, eu não dou conta, que péssima mãe que eu sou. Não é péssima mãe. Não é. Não importa o resultado que você vai ter com o seu filho se você fez esforços, se você conseguiu crescer um pouquinho na tentativa de educá-lo nessa questão. Ainda se leve. Eu fiz o que eu pude. Ai, Eide, não, mas eu me lembro, há 10 anos atrás eu cometi muitos erros. Não tem problema. Os erros que você cometeu, se eles tiveram uma intenção amorosa, se perdoa. Ah, mas talvez seja consequência de... Sim, nós vamos deixar consequência nos nossos filhos, mas não precisamos nos culpar por isso. Sabe por quê? Jesus, mulher pega em adultério. Ele não perguntou para a mulher, mas você adulterou muito, adulterou pouco, onde foi, como foi, o que é isso? Ou deu lição de moral nela, ou falou que realmente ela era um ser que se ela não mudasse, que isso ia acontecer, se ela não mudar, não, não. Onde estão seus acusadores? Eles se foram, Senhor. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Então, eu não te condeno. Jesus não condenou a mulher pega em adultério, naquela época, que morria a pedradas, que recebia pedrada até o último suspiro. Enquanto ela estivesse respirando, ela estava recebendo pedradas. E ele disse, eu não te condeno. Então, por que nós vamos nos condenar pelos nossos erros? Nós nos permitimos ser mães. Deus mandou um convite para que nós aceitássemos um filho e nós aceitamos. Nós já fizemos uma coisa grandiosa para o universo. Depois de pôr esse filho no mundo, a nossa função é de conduzi-lo. Se você teve uma boa intenção, se você teve esforço, se você consegue perceber que quando o seu primeiro filho nasceu, você cometeu alguns equívocos, mas com o segundo você já consertou, então você está no processo. Porque não importa se eu tirei 5, se você tirou 10 como mãe. O que importa é o quanto eu cresci como mãe. Eu cresci um pouquinho, já tá ótimo, já tá bom. O importante é isso, não pode ficar na mesmice. Mas os meus filhos cresceram, não tem como. Claro que tem. Ontem, por exemplo, o Felipe tava aqui na cozinha, eu tô me sentindo tão longe dele, ele o dia inteiro fora, ele chega tarde, aí ele vai conversar com a namorada, sabe, fica um pouco lá no quarto, depois ele vem na cozinha, eu cheguei pra ele e falei, filho, eu estou sentindo tanta saudade de você, me dá um abraço. Porque ele não tá mais aqui na barra da minha saia. E abracei ele. Então a afetividade é diferente à medida que o filho vai crescendo, sabe? Mas é bom você de vez em quando chamar ele e dizer que ele é importante pra você. Talvez você não tenha essa intimidade pra abraçar seu filho de 18 anos, 20 anos mais, porque isso foi se perdendo com o tempo. Então, pras mamães que estão com seus filhos menores, não perde, porque é gostoso. E eles vão crescendo, você vai ficando carente deles. Aí você começa a perceber que é você que quer colo. Porque eles vão ficando tão pra lá, tão pra... E é natural, não tá errado. Não é que eles são insensíveis. Lembra de você nessa fase, né? É a namorada, é os amigos, e olha que o Felipe ainda é mais quietinho, né? É os amigos, é o estudo, é o trabalho, eles se preenchem com outras coisas. Então é natural que você fique um pouco carente. Não é ciúme, eu não tenho ciúmes. Acho que não, conscientemente não, mas às vezes você sente carente, fala, puxa, passou uma semana assim, parece que eu não toquei no meu filho, aquele filho que você tocava todo dia pra dar banho, pra trocar fralda, de repente você, né, isso vai distanciando, então é hora da gente... Então assim, o que eu quero falar pra vocês é que cada fase, agora seu filho cresceu e você acha que tá tudo errado, que agora como que vai fazer? Eu não vou voltar no tempo pra... A afetividade, ela pode vir de um jeito, ela pode vir do outro, você pode ligar pro seu filho todo dia e falar, filho, eu te amo. Ah, mãe, tá. E ele nem liga, não tem problema. No dia você liga de novo e fala, filho, eu te amo. Ah, eu não fui muito afetuosa quando meu filho era pequeno. Tudo bem, seja agora. Claro que hoje a linguagem é diferente, o gesto é diferente, as coisas são diferentes, mas nunca é tarde. Existe forma, sabe, assim, muitas formas de você reaproximar do teu filho, citar esse... Ah, mas o meu filho não me ouve, tudo que eu falo parece que é besteira. Não tem problema. Então fala um pouco menos e haja mais. Que é normal, eles, sabe, o Felipe, por exemplo, às vezes eu tô falando uma coisa bonita pra ele, né? Na verdade, o Felipe é muito educado, muito sensível, sempre foi na dele. Mas ele ouve, depois ele sempre
sabe? Quer mostrar assim, acrescentar um pouco mais. E isso é bom. Ele tá adolescente, ele tá testando, entendeu? Eu li um livro falando que é esse negócio do adolescente querer... Ele, na verdade, já tá passando da adolescência, né? Mas tem uma fase assim que o adolescente, ele quer que manifesta aquele poder que ele tem, né? Porque todos nós temos um certo poder, né? Entre aspas, de independência, né? De querer ser independente. Então, às vezes, o adolescente, ele quer mostrar que ele tem uma independência psicológica. Então, às vezes, você fala uma coisa, ele não concorda com você. Não é que ele é duro de coração, não é? Ele quer te mostrar que ele pode pensar diferente de você. E isso é saudável. Desde que ele fala com respeito, ele pode chegar e falar, mãe, eu acho que você tá errada. 12 anos. Mãe, eu acho que você tá errada nesse ponto. Por que você acha que... Ah, por isso. Gente, não tem problema. Não tem problema porque ele tá manifestando a confiança, ele tá confiando. Em alguma parte você acertou. Que ele tá conseguindo ter confiança naquilo que ele tá falando. Às vezes ele tá errado. Aí você vai falar, não, filho, eu não concordo com você por isso. Olha, veja bem aqui e tal. Igual ontem mesmo eu e a Mel estávamos num dilema, assim, né? Uma querendo provar pra outra que a outra tá certa, né? Aquela coisa que não se deve ter dessa forma, nesse nível. Mas a gente tava mais ou menos nesse nível, né? Então, mas não tem problema. Hora nenhuma eu falo pra Mel que ela tem que concordar comigo em tudo. Ela pode discordar, só que eu vou mostrar meu ponto de vista pra ela. Aí depois a gente entrou num consenso, né? Não vou dizer que foi da forma mais amorosa e mais linda e maravilhosa, mas pelo menos eu já consegui perceber isso, de que ela pode discordar de mim, né? E às vezes eu tenho. Outro dia a gente tava assim, a gente leu um livro, a gente fez uma interpretação e ela interpretou de um jeito, eu falei, Mel, mas não é, não sei, mas não é assim. Ela, não, mãe, mas tá escrito aqui assim, era a interpretação dela. Eu acho que eu não prestei muita atenção na leitura. Aí o Felipe ficou lá, eu falei, o que você acha, Felipe? O Felipe não falou nada. E a Mel explicou de novo, aí eu li de novo, falei, não, você tá certa. É isso mesmo. Eu entendi errado. Ninguém vai tirar a sua autoridade sobre isso. Pelo contrário, isso dá confiança na criança. Mas é importante você dar oportunidade para o seu filho se manifestar que ele pensa diferente de você. Agora, não é forçar ele a pensar igual você. Igual a mãe falou para mim, meu filho é ateu, né? Primeira coisa que eu vou dizer para as mães de filhos ateus é que não existe isso. Não existe. Ele só não sabe. Ele só não sabe. Ou então ele, eu acredito numa força, mas não nesse Deus. O que às vezes ele não acredita é nesse Deus que foi descrito para ele. E tem algumas características de Deus em que eu fui ensinada quando criança que eu também não... Não. Isso aí para mim não é Deus. Se esse ser que eu acredito fizer isso que me ensinaram, ele não é Deus. Não cabe. Sabe? Então, eu tenho essas coisas também, que Deus pra mim não age dessa forma, não tem esse tipo de sentimento e não faz isso com o filho. Então, eu tenho isso muito sério comigo. Então, às vezes, assim, eu acredito em Deus, mas existe um atributo de Deus ou uma característica de Deus que pra mim é muito forte, ela se manifesta muito forte, em que eu penso assim, então, se ele tem essa característica, ele não pode fazer esse mundaréu de coisa que me falaram que ele faz, ou que ele sente, ou que ele... Então, eu me pego a isso, a esse atributo maior, que é o amor incondicional. Um amor que não te pede nada em troca, tá? Não é porque você orou 10 vezes que você conseguiu aquele emprego que você quer. Você conseguiu aquele emprego que você quer com a permissão de Deus, mas alguma coisa... te fez para que esse emprego chegasse até você. Porque muita gente não ora, muita gente fala até mal de Deus e consegue um emprego até melhor que o seu. Então não bate, entendeu? Não bate. São outras circunstâncias. É claro que confiar é importante, a certeza, né? Quando a pessoa fala, não, eu estou orando para isso, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Você ajuda a te atrair aquilo para você, pela sua fé, pela sua certeza. Né? Mas não é uma barganha. Não, eu orei, eu fiz jejum, então veio. Não é a oração nem o jejum. É a sua certeza de que você é merecedor daquilo e que você batalhou por aquilo, e que você foi atrás. Aquilo não caiu assim no seu colo. Pá! Às vezes algumas coisas caem, né? Então, eu não acredito nisso. É claro que quando eu quero alguma coisa eu oro. É claro que quando eu quero alguma coisa eu coloco nas mãos de Deus. Não é isso que eu estou falando. A gente precisa fazer isso, né? É importante que a gente tenha essa fé para que a gente atraia isso pra gente. Mas a gente só vai conseguir se Deus quiser também, com a permissão de Deus. Mas não é uma barganha, sabe? Não, se eu orar 10 vezes, eu vou conseguir. Não é assim, porque tem gente que não ora e consegue até melhor. Pelo menos até onde eu estudei, eu aceito e eu acho que é verídico, eu acreditei nisso, que não existe nenhum ser humano
desprovido de uma fé em Deus. Ela pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, uma pessoa pode chegar para você e falar assim, não acredito em Deus. Mas eu acredito numa força que rege o universo. Essa força é Deus. Então ele não vai adorar, ele não vai louvar, ele não vai fazer oração igual você faz, mas ele sente que tem algo maior e que é responsável pela harmonia do universo, porque o universo é super harmonioso, o caos é aqui na Terra. Então ele acredita em alguma coisa, é um tipo de acreditar em Deus, é uma das formas de acreditar em Deus. E existem várias, né? Então já não, o acaso, tá? Então talvez o acaso seja Deus para ele. Então assim, Deus não criou nenhum filho assim totalmente desprovido de fé na existência de algo superior. O que acontece é que às vezes os jovens, assim, os adolescentes estão achando chique ser ateu. Mas isso vai passar. Eu creio que vai passar. E mesmo que não passe, assim, o que nos liga a Deus é o nosso coração. São as atitudes amorosas. Então a pessoa pode abrir a boca e falar assim, não acredito em Deus. Que bobagem ficar orando aí todo dia para uma coisa que não existe. Ele pode até falar isso. Mas se ele está se conduzindo no caminho reto, se ele tem virtude, se ele trabalha as virtudes, se ele tem o discernimento ali do que convém, do que não convém, uma força está atuando sobre ele, essa força é Deus, então Deus está com ele, está cuidando dele. Ele não está com Deus, mas Deus está cuidando dele. E ele está ouvindo. Ele está seguindo alguma diretriz, né, que talvez você mostrou. Então, mais importante do que dizer Senhor, Senhor, é quando o meu coração está louvando a Deus através das minhas atitudes. Não estou dizendo que louvar não seja bom, eu louvo muito, eu gosto, me faz bem, mas quem precisa do louvor somos nós, não é Deus. Deus não precisa nada de nós, porque Ele é o Todo-Poderoso, gente. Se Ele precisar que a gente canta para Ele, que Deus é esse? Não precisa, quem precisa somos nós. O ato de adoração é bom para nós, é terapêutico para nós, porque é uma forma da gente se conectar com Ele, porque Ele está conectado o tempo inteiro. Você louvando ou não, Ele está aqui. Você cantando ou não, Ele está aqui. Você orando ou não, Ele está aqui. Nós estamos meio que mergulhados em Deus, e todos nós. Então, se o seu filho, ele está seguindo um caminho reto, está trabalhando as virtudes, é um rapaz virtuoso, não se preocupe, não se preocupe. Assim, você não tem o que fazer. Você pode até tentar, né, aproximá-lo desse pai amoroso que você tem, dessa imagem, dessa forma mais acolhedora de você ver Deus, mas não se preocupe, não se desespere. Isso, fazer ele acreditar em Deus da forma que você acredita, isso aí não é tarefa sua. Você já apresentou, você levou na igreja, você fez o que você pôde, né? Então, tranquilo. Mas uma coisa eu te falo, com toda a certeza do mundo, ele tá guardado. O Fred fala uma coisa assim, que Deus, assim, ele faz uma analogia assim, o sol está para o verme, né, porque o verme é um ser bem irracional, bem primitivo, rastejante, ele está para o verme, ainda que o verme não tenha consciência de que o sol existe. Então o sol está ali, aquecendo, cuidando para que aquele verme tenha seu ciclo de vida completo, né? E Deus é a mesma coisa. Deus está para nós, para todos nós, ainda que nós não temos consciência da existência dele. Então não tem ninguém desamparado. E assim, a nossa parte é apresentar o Senhor para os nossos filhos, encaminhar, cuidar das virtudes, tudo isso é a nossa função. Agora, se ele vai aceitar isso ou não, aí, gente, já foge do nosso campo de atuação. E a gente não precisa ficar preocupada. Deus está cuidando dele. O que te coube, você fez. Não fica desesperado. No final vai dar tudo certo. E às vezes também a gente fica muito chata quando a gente quer enfiar a palavra no nosso filho goela abaixo. A gente faz ele ter mais aversão de Deus. E às vezes o que ele não acredita é nesse Deus assim que foi apresentado para nós, né? Assim como eu. Já falei outras vezes, assim que quando me apresentaram Deus, assim, várias pessoas falaram sobre Deus, sobre as coisas de Deus, algumas coisas eu precisei descartar. Não, Deus não pode agir assim, Deus não pode pensar assim, Deus não pode ter esse sentimento, senão ele não seria Deus. Então, pra mim, tudo que falar, Deus faz isso, faz aquilo, eu fico pensando assim, se Deus é amor, se o amor de Deus é incondicional,
Se Deus é eterno, então o amor dele é eterno, não tem fim. Ele sempre, sempre, sempre com amor. E sempre pensando no nosso bem. Se ele é misericordioso, a misericórdia dele dura para sempre. Davi disse isso. Sua misericórdia dura para, então é para sempre, é eternamente. Então não, isso não tem uma hora que não, chega até aqui, parou a misericórdia. Não, ele é eterno, todos os atributos dele são eternos e para sempre. Então quando você pensa nisso, você vai entendendo que a gente vai ter o tempo que for necessário para nos religar a Deus. Uns vão precisar de um tempo menor, outros vão precisar de um tempo maior. Uns vão precisar de provas suaves, outros vão precisar de provas mais duras, tratamento de choque, tratamentos mais com menos choque. Mas todos nós um dia vamos nos ligar a Deus. Mas esse um dia eu estou falando de uma eternidade. Porque nós somos espíritos imortais, indestrutíveis. Deus não nos criou para viver daqui e ali. Ele nos criou, nós tivemos um princípio, mas para viver para sempre. E esse para sempre, é mais do que trilhões de anos. E quando você pensa que você tem essa eternidade, por que você vai achar que Deus vai desistir do seu filho? Uma pergunta muito básica, você desiste? Você pararia de dar oportunidade? Ah, Ed, mas e se ele morrer? A vida continua em outro lugar, que a gente não sabe muito, tem muita discussão sobre isso, mas a vida continua. E Deus, ele é Deus de espírito. Amarás o Senhor teu Deus em espírito e verdade. Ele não é Deus de corpo. Um dos maiores sofrimentos humanos, eu vi uma psicóloga falando, é a gente fica presa a tudo que acaba. Tudo que não é eterno é o que nos prende. E é por isso que a gente sofre, porque a gente não sabe viver como espírito eterno. A gente fica preso com medo da comida acabar, a gente fica preso com medo de morrer, a gente fica preso e sofre com medo do filho morrer, a gente fica preso com medo da mãe morrer. São prisões, a morte, sabe, tudo que destrói. E aí você esquece da eternidade. Porque quando você começa a trazer essa eternidade para o seu dia a dia, que é difícil, a gente está muito preso às coisas transitórias. Então nós temos um governo hoje. Né? Vamos supor que esse governo, né, gente, só uma suposição, né, de que ele seja corrupto, de que ele seja, né, tá fazendo tudo errado, tá bagunçando, vamos supor, né, Deus me livre um governo desse, mas vamos supor. Aí a gente sofre, a gente xinga, a gente briga, sabe, como se isso fosse durar eternamente. Não vai durar, gente. Daqui 1 ano, 2 anos tem outro. Ah, mas o outro será... Vamos esperar em Deus, né, que seja melhor. Aí a gente vê um filho nosso rebelde, não tá obedecendo, aí a gente sofre, às vezes a gente até contrai uma doença para nós, porque a gente se martiriza e não entende que é temporário. Vai passar. Quando? Não sei, mas vai passar. Perto da sua eternidade e da eternidade que ele tem, né, cheia de oportunidades que sempre vai ter para que ele melhora, para que você melhora, para que todo mundo melhora, isso não é nada. Então, assim, uma dica que eu dou, que é muito terapêutica, eu fico oscilando, né, gente? Porque eu também não sou diferente. Eu sou igual, eu me apego também às coisas transitórias. Deus me livre, um filho doente, por exemplo, uma dor que você tá sentindo, olha, pra mim é tudo eterno. Quando eu tô passando por uma dor ou por uma dificuldade ou algo que é muito dolorido pra mim tá eterno. Eu não consigo ver o fim. Eu também sou assim. Mas quando a gente começa a fazer esse exercício de que vai passar, é transitório, é tratamento. Toda dor é tratamento pro espírito. Todo tratamento é tratamento pro espírito. E que eu começo a pensar, gente, mas eu sou um ser eterno. Eu não preciso ter medo. Jesus fala que o último inimigo do homem seria a morte. Quer dizer, é você matar a morte. Tá na hora da gente matar a morte. Tá na hora da gente matar. Porque tudo que você tá vendo, tudo que você vê, tudo que você enxerga, tá morrendo ou vai morrer. Ou vai ser destruído, né? Eu posso pegar isso aqui, ó. Um dia vai acabar, vai desintegrar. Não tem nada que vai conservar isso aqui eternamente, nada, né? Então você pega um sabonete, você pega uma cafeteira, ela pode demorar 100 anos para deteriorar, né? Você joga no lixo, vai lá, mas vai acabar. E já tá acabando. Minha cafeteira já tá enferrujada, já tá com umas manchas que não saem, significa que ela já tá num processo de deteriorização. Tudo está sendo deteriorizado. Eu,
as rugas, né? Minha visão já não tá boa, vou ter que trocar o óculos porque tá pior ainda, né? Já tô aí quase numa pré-menopausa, então o corpo já, né, já atingiu o clímax e agora tá declinando. Tá deteriorando. É deterioração, vamos ser realistas. Mas e o meu espírito? E o meu espírito? Então é sempre bom a gente lembrar disso, né? A herança de Deus para nós é a eternidade. E isso consola. Isso faz você falar, nossa, quando você lembra disso, porque, claro, eu fui educada dentro de um... Me apresentaram um Deus muito rígido, sabe? Muito irado, muito cheio de castigo, né? Deus tá vendo, não faz isso que Deus não gosta. Olha, Deus repreende quem faz isso, né? Eu fui educada desse jeito, como a maioria das pessoas. Então, às vezes eu preciso desse bálsamo, sabe? Eu tenho a eternidade. Se eu tenho a eternidade, eu tô sobre uma educação, porque a vida é educação muito amorosa. Muito que confia em mim. Você imagina, Deus nos dá a eternidade, Ele confia demais na gente. Ele confia muito. Ele sabe que vai dar certo. Ele tem certeza. Um dia você vai. Um dia você se aproxima de mim. Um dia você vai dizer, eu e o Pai somos um. O tempo, minha filha, é você que vai saber. Aqueles que buscam mais, chega mais rápido, né? Mas tudo é gradativo, né? Ninguém vai dar um salto daqui para lá, né? Isso é bem claro na palavra. Mas essa comunhão, esse casamento, esse laço apertado entre eu e ele, que nada mais vai destruir, ele vai acontecer um dia, né? A aliança, o casamento, as bodas, né? Ele vai acontecer, um dia ele vai acontecer. E Deus sabe disso. Ele tem muita certeza disso. Então, se você não tem, começa a trabalhar isso em você. Que esse casamento, esse laço, essa união, né? Que um dia o teu filho vai dizer, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Não sei quando, talvez demore, mas talvez ele chegue até mais rápido que você, né? Vai depender das circunstâncias pelo caminho aqui. Então, assim, eu tô falando para vocês não perder essa esperança de que no final tudo vai dar certo. Jesus disse assim, ó, não importa o que estão te dizendo, vamos se apegar às coisas boas, sabe? Vamos apegar das coisas que realmente nos dá esperança. Porque tem muita coisa que as pessoas explicam sobre a Bíblia que faz você ter medo, faz você falar, puxa, será? Então vamos pegar as coisas boas. Jesus falou assim, ó, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma. Vamos nos apegar nisso. Nosso filho é ovelha. Não vai se perder. E fala assim também que todos os joelhos se dobrarão e falarão, eu sou o seu povo e o Senhor é o meu Deus. Todos os joelhos, não tem nenhum. O que é os joelhos se dobrar? É eu realmente me entregar. É realmente eu dizer, é isso que eu quero. O que eu quero? Ir para Deus. Eu quero ir para Deus. Só que tem um caminho, não é desejo, tem trabalho. Tem dedicação, renúncia, muita coisa, porque a porta que nos liga a Deus é estreita. Não cabe muita coisa. Eu vi uma psicóloga falando assim, é igual aeroporto hoje, né? Você só leva tantos quilos. Não leva mais, tem que ficar pra fora. Tá vendo? É exercício. É exercício pra gente conseguir passar na porta estreita. Você tem que largar muita coisa, então você não passa. Porque assim, né? Você tem que carregar sua bagagem, ninguém vai carregar por você. A hora que você vai passar, você não passa. Você não passa, então você tem que começar a desapegar. Então vamos desapegar. Eu vejo assim essas coisas hoje na moda, o desapego, o minimalismo. Gente, eu acho que tudo isso é intervenção divina. Sabe? Das pessoas começarem a pensar assim, gente, eu preciso muito menos do que eu tenho. Eu tô precisando desapegar, sabe? Porque esse exercício pra... Às vezes a pessoa é até ateu, sabe? Pode ser, mas é exercício pra passar na porta estreita. Sabe, exercício, desapegando, abrindo mão, falando, não, tanta gente precisa, por que eu tenho tanto, sabe? Isso tudo é comportamento cristão, na minha visão. Então, a pessoa é ateu, sim, mas ela está trabalhando uma área da vida dela, que é desapego. E Jesus falou sobre isso. Leva uma capa, não foi? Não se preocupe, olha os pássaros no céu. Ele ensinou isso.
Ele ensinou o minimalismo, ele ensinou o desapego. Isso não é bonito? Não tinha essa palavra na época, né? Minimalismo não tá na Bíblia, desapego não tá. Tá na Bíblia, só não tá com essa palavra, né? Então, eu acho tão bonito. Então, assim, gente, eu vejo as coisas assim, sabe? Algumas coisas e falo, meu, a pessoa tá cristianizando. Olha os pássaros no céu. Deus nos supre. Olha os lírios no campo. Nem Salomão teve roupas tão lindas. Então, vamos desapegar. Isso também é um processo cristão. É um processo educativo cristão. Que Jesus falou, né? Muitos dirão Senhor, Senhor e não entrarão nos reinos de Deus. Amigo, não se adora Deus só com a boca. Se adora Deus com atitudes. O que nos liga a Deus são atitudes. Né? Atitudes. Não é assim, Deus vai me abençoar porque eu tô tendo atitude. Não é, Ele me abençoa independente disso, tá? Ele me abençoa, Ele me protege, não importa o que eu faça. Faço mal, faço bem, Ele tá me abençoando. Mas o que me liga a Ele, porque Ele já tá ligado em mim, são atitudes, né? Então louvar é muito bom, dar graças é muito bom, elevar Deus é muito bom. Então, por que eu preciso exaltar? Existem explicações psicológicas sobre isso. O bem que isso te faz, a cura que isso traz pra você. Mas não é que Deus tá mandando a cura, é você se ligando à cura que Deus já envia pra você. Né? Então, eu acho tudo muito bonito. Eu acho tudo muito mais palpável. Eu acho tudo mais verdadeiro quando a gente pensa dessa forma. Então é isso, gente. Deixa eu fazer meu almoço aqui. Foi muito bom o bate-papo.